Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Tenho o prazer de estar aqui com Roberto Carlos de Oi, Freitas, Serginho Nogueira, olá. para mais um vídeo onde nós vamos fazer comentários sobre matérias que nós vemos no jornal, em revistas. Hoje tem uma especial, nós vamos falar sobre o momento da demissão. Mas peraí, antes da gente começar, você já se inscreveu no nosso canal? Tá aí uma oportunidade. Se inscreve. Não esquece de dar um like. Para a gente isso é importante, porque aí o vídeo vai ser distribuído para mais pessoas. E se você acha que esse tema é importante, vai ser legal a gente ter um grupo maior, não é? Mas vamos lá, vamos falar sobre o tema de hoje. E é fresquíssimo, porque saiu no jornal Valor de hoje. Uma matéria muito legal, viu, meninos? Que é de uma consultora que gostamos demais, né? Uma profissional do mercado, né, de RH, que acho que nós todos já tivemos a honra de conhecer, que é a Vicky Bloch. Ela Opa, trouxe um é, tema, não é legal? Ela trouxe um é tema ótima, muito bacana, e, maravilhosa. e muito do momento que nós estamos vivendo também, né? Onde o título é Demissão com Respeito é Responsabilidade Social. Muito incrível. E aqui ela fala, ela traz vários aspectos, principalmente ela remete ao passado, a evolução, né, da gestão de pessoas. E ela começa falando, olha, tantos temas evoluíram, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas esta etapa da demissão tá difícil de evoluir, não tá, meninos? E eu concordo com ela. É verdade, né? Parece que a gente, em termos de gestão, não aprende com a experiência, né? Não aprende com os eventos que aconteceram. Então, como a Vicky bem explora, antes era uma coisa mais, uma situação de mercado mais estável, e naquele momento, quando o mercado muda suas práticas, a busca da maior produtividade e eficiência, os processos de desligamento em massa não foram bem feitos, trazendo uma série de impactos e repercussões, né? É claro que não é um momento agradável, ninguém gosta de passar por isso, mas todo mundo, eu acho que das duas pontas, se a líder vai ter que passar por algum momento e fazer um desligamento, e como profissional também, ninguém é eterno. Parece que as pessoas também esquecem isso, mas ninguém é eterno nas empresas. Primeiro, é um tema difícil, né? As pessoas não gostam de ruptura, e então faz com que se evite, né? A maioria dos gestores, a maioria das pessoas, né, evitam discussões sobre ruptura, sobre quebra ou descontinuidade, né? Até porque pode dar aquela sensação de fracasso, né? Então, às vezes na empresa, né, uma ruptura necessariamente não quer dizer que tenha sido um fracasso, pode ser uma etapa nova. Então, existe uma certa dificuldade de tratar de uma maneira madura, né? E a gente percebe ao longo do tempo, a gente que tem essa experiência, e já vimos várias situações, até de, eu lembro de uma vez que um diretor chegou para mim e falou assim: Olha, eu tentei desligar essa pessoa, não consegui, você vai lá e me ajuda? Eu falei, "Pô, mas esse papel não é meu, né?" Quer dizer, o próprio gestor ele tinha uma dificuldade, né, de fazer o desligamento, né? E eu acho que por conta disso o processo acaba sendo muito ruim algumas vezes, né? Porque ou você faz pela metade, ou você não comunica, ou você tenta fazer uma coisa super simples, né? Então você pode até fazer para o WhatsApp, ok, o WhatsApp está resolvido, mas não está, né? Porque cria exatamente essa mágoa, esse ranço, né? E de uma certa forma pode até virar um passivo lá na frente se você faz alguma coisa errada, né? Então, acho que a preocupação e o ponto que a Vicky colocou é exatamente que a forma de fazer, né, e o respeito, né, e a responsabilidade que a empresa tem com a continuidade do próprio empregado, né, após a saída da empresa, é uma coisa que ainda faz parte, ainda pertence à empresa atual, né? Isso é achei um texto bem legal, bem pertinente, né? Sem dúvida. E ela faz uma provocação interessante, né? Onde ela fala que você ter respeito pelo profissional, né, que trabalha na empresa, pelo funcionário, é cumprir o S do ESG.
não só, e ela faz a provocação, né, não só se preocupar com os relatórios, né, que falam sobre indicadores, que falam sobre tantas ações que também são relevantes, né, também são muito importantes, mas olhar para o colaborador em toda a sua jornada dentro da organização é fundamental. E a etapa da saída, ela é tão relevante quanto a entrada ou quanto todo o período que ele está na organização, né? Quando a gente fala sobre a experiência do funcionário, a experiência do funcionário, a gente não pode pensar só nela durante, né, a permanência do colaborador, mas no pós, inclusive, né? Qual que é a experiência que esse colaborador vai levar quando ele já não estiver na organização? Muitas vezes ele pode ser um cliente futuro dessa organização, né? Ele vai falar como ex a funcionário para outros, né, outros colegas, muitas vezes nas redes sociais, né? Ele pode um dia ser um fornecedor, ele pode inclusive ser necessário em algum momento da organização que precise dele, que vai chamar ele de volta, né? Imagina a responsabilidade que essa organização tem quando é uma aposentadoria, por exemplo, quando é o último emprego, né, formal daquele profissional. Qual é a responsabilidade dessa organização em preparar para este momento tão relevante da vida desse profissional? É claro que a gente não está falando aqui numa visão paternalista. O que a gente está dizendo aqui é de uma visão responsável e adequada ao momento da organização, pensando financeiramente mesmo, né, na viabilidade das ações que ela tem condição de fazer. Mas existe uma gama, né, de coisas, de ações que a organização pode fazer, não tem? Ah, com certeza, né? Eu acho que basta estar um pouco organizado, ter a boa vontade, muitas vezes usar até profissionais da própria empresa para ajudar. É, claro que existem a questão dos pacotes de saída, né? Aí cada empresa tem dentro da sua possibilidade complementação ou salarial ou complementação do plano médico por um tempo para ajudar justamente nessa transição importante, mas também tem ações mais simples, ajudar na recolocação no mercado, ajudar a refazer, a preparar o currículo, como é que se dá essa busca, apoiar como fazer uma entrevista, ou seja, tem uma série de ações, ensinar o que é network, que inclusive a gente já falou isso num vídeo nosso, falamos muito sobre essa questão da rede de relacionamento. Então, tem uma série de ações que podem ser desenvolvidas e não é questão de custo, e muito menos está nessa linha do paternalismo, que mostra que a empresa, uma empresa que é ESG, que para mim, ESG você tem que estar incorporado na cultura, esse é um ponto importante e não custa, gente, não custa. E também não é uma ação, uma só grande empresa, a gente sempre fala isso, né? Eu pelo menos sempre falo isso, não é uma coisa que a gente está falando da grande empresa, a pequena, a média empresa, podem desenvolver ações simples que apoiam um momento desse, que é um momento crítico e de transição super importante. Eu acho que tem algumas coisas que, no processo assim, você tem que observar, né? A primeira coisa é um senso crítico, né, da gestão sobre como vai ser aquele desligamento, né? Assim, eu acho que a empresa não tem um toque mágico de transformar uma situação ruim em uma situação boa, mas tem a condição de fazer com que, sendo conduzida de uma maneira profissional, né, aquela situação ela vai pelo menos ser amenizada em uma série de aspectos, né? Então, acho que esse é um ponto. Outro, exatamente, Você está falando da comunicação, né, eu Roberto, estou do falando da processo de... comunicação do processo de Uhum, desligamento. Acho que tem uhum. algumas coisas no processo normal também, né, que você tem que considerar e já tem que deixar divulgado de forma que os próprios funcionários já sabem que isso vai acontecer. Por exemplo, quem tem celular da empresa, né, então, geralmente dá problema, né? Ah, porque tem meus contatos, quero ficar com o celular, só que ficar com o celular é risco. Então, eu peguei um exemplo, né? Mas assim, tem alguns pontos nesse sentido que a empresa tem que pensar, né, como o final de jornada do empregado, né, que tem que ser feito da melhor maneira, né? E a outra coisa que eu acho assim é que o desligamento necessariamente não é uma descontinuidade total, né? Ele pode ser, como a Valéria comentou, um futuro cliente, uma pessoa que pode influenciar positivamente, porque ela
teve uma experiência muito positiva na empresa, gosta da cultura da empresa. Então, por que ela não participar, por exemplo, de um focus group para falar sobre produtos da empresa? Por que você não considerar ela para uma situação de uma atividade de responsabilidade social, né? Quer dizer, ela continua se sentindo parte, né? E necessariamente você não vai jogar fora anos e anos, né, de compromisso, né, simplesmente porque agora ela não está com o crachá da empresa. É isso, Roberto. E assim, é tão importante também nós prepararmos as lideranças, né? Os gestores para esses momentos. Muitas vezes a gente acha um tema tão simples. Todo mundo sabe conversar com uma outra pessoa, com um funcionário, para fazer esse processo. E não é nada simples. E temos muitos gestores que não têm experiência nesse assunto, né? E às vezes tem uma dificuldade maior que outros. Então, deixar já esse processo bem preparado, né, como o Roberto até mencionou, mas treinar cada líder, né, neste processo é fundamental. Né? Treiná-lo assim, fazendo roleplay mesmo, fazendo ali dinâmicas, que ele possa se perceber naquele processo, ver como é que ele está Simular, fazendo, né, como é que ele está Valéria? Fazer reagindo. simulações, né? Simulações, exatamente. É uma forma de você treinar cada vez melhor para que cada gestor consiga fazer esse processo. Porque lá no final são os dois, né? Gestor e subordinado conversando nesse momento tão delicado. Se você gostou desse vídeo e, eventualmente, se você leu alguma matéria que você achou interessante, quer compartilhar com a gente, por favor, mande uma mensagem, nós vamos comentar, né, o texto. Se você tem alguma sugestão sobre este assunto que nós falamos, também será muito bem recebida. Não esquece, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e em todas as nossas redes. Nem vou repetir. Gente, obrigada. Obrigada, Roberto. Obrigada, Serginho. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um beijo.